Maio de 2013. A 30 metros de profundidade, nas águas turvas e geladas da costa nigeriana, uma equipe de mergulhadores de saturação desce para uma missão sombria. Eles não estão lá para salvar ninguém. O objetivo é simples: recolher cadáveres. O navio rebocador Jazz Comfort havia afundado há quase 3 dias inteiros. A essa profundidade, a pressão do oceano é brutal. A água escura drena o calor vital em minutos. O protocolo de resgate marítimo é inflexível. Depois de 72 horas no fundo do mar, a taxa de sobrevivência não é discutida. Ela é 0. A câmera no capacete do mergulhador corta a escuridão absoluta do interior do navio virado, iluminando destroços flutuantes num corredor de metal estreito. Ele avista algo pálido boiando na água. Uma mão, imóvel. O mergulhador estica os dedos para puxar o que acredita ser mais um colega morto da tripulação. Mas de repente, a mão se move e agarra a mão do mergulhador com uma força surpreendente. O choque do resgatista, registrado no áudio da operação, arrepia. Tem alguém vivo, ele está vivo. Mas a verdadeira pergunta que abalou cientistas e médicos não é apenas quem sobreviveu, é a matemática impossível da morte anunciada. Como, no escuro absoluto, no meio do gelo e cercado por tubarões, um homem conseguiu respirar debaixo d'água por 3 dias seguidos. Mas antes de entender como ele respirou por 72 horas no fundo do mar, você precisa entender o que a água a 30 metros de profundidade faz com o seu corpo. A ciência afirma que o oceano é uma máquina de matar implacável e silenciosa. A pressão a 30 metros é 3 vezes maior do que na superfície. O peso esmaga seus pulmões, mas o pior não é o esmagamento, é a hipotermia. A água drena o calor do seu corpo 25 vezes mais rápido do que o ar. A 15 graus Celsius, os tremores começam rápido. Em poucas horas, os músculos travam, o coração desacelera e a mente se desliga. Se o navio afunda rápido, não há sobreviventes. A água enche tudo, como uma seringa se enchendo de veneno. Não sobra oxigênio, não sobram frestas. Então, como o cozinheiro nigeriano Harrison Okene sobreviveu a isso? A resposta começa 3 dias antes, na agonia do naufrágio. Madrugada de 26 de maio. O mar está violento na costa da Nigéria. Harrison Okene, de 29 anos, acordou abruptamente, mas não pelo alarme. Ele acordou com o som do rebocador Jazz Comfort se partindo sob uma onda colossal que pegou o navio de lado. Enquanto a maioria da tripulação estava trancada em suas cabines por segurança, o que ironicamente assinou suas sentenças de morte quando a água invadiu rápido demais, Harrison estava no banheiro. Vestindo apenas uma cueca, ele tentou abrir a porta, mas a força da água já empurrava a maçaneta. O navio capotou violentamente. Tudo ficou preto. Em segundos, a água congelante chegou aos joelhos, cintura, pescoço. Ele nadou cegamente em corredores invertidos que agora eram labirintos da morte. A mobília virou armadilha. A água barrenta entrava por todas as escotilhas. Pelo instinto animal, Harrison encontrou a cabine de um oficial engenheiro. E foi lá que a física cometeu um erro absurdo. Um bolsão de ar. A água parou de subir, deixando um espaço irrisório no teto, que agora era o chão do navio invertido. Era um bolsão de cerca de 1,2 metros de altura. Ele não conseguia ficar em pé, e a água chegava ao queixo. O som aterrorizante de objetos metálicos batendo ecoava pela escuridão absoluta. Para não morrer congelado e imerso, ele precisava sair da água. Desesperado, Harrison arrancou colchões empapados e placas da parede e os empilhou num lavatório que estava invertido. Ali, naquela plataforma flutuante improvisada, ele esperou. E o que sobrou para ele respirar? Quase nada. Mas ele não estava sozinho no escuro. O oxigênio era um problema grave, mas logo a sua própria mente começou a se voltar contra ele. A tortura psicológica do isolamento submarino não tem precedentes. Cientistas afirmam que sem luz natural e sem o som de vozes humanas por 24 horas, o cérebro inicia um processo de colapso, criando alucinações severas para preencher o vazio sensorial. Harrison estava há dias sem comida, sem água doce, encolhido de frio em uma jangada de lixo, cercado por escuridão. Mas os piores horrores não estavam apenas na cabeça dele, estavam na água. Harrison relata ter ouvido barulhos medonhos na escuridão. Rasgos, estalos e o som inequívoco de peixes e tubarões devorando os corpos de seus colegas nos corredores afundados. O cheiro de decomposição começou a invadir o pequeno espaço. A loucura estava batendo na porta, mas havia algo ainda mais mortal se acumulando acima dele. Enquanto ele lutava para não enlouquecer, um assassino invisível tomava conta do ambiente. E não era a falta de oxigênio. Harrison respirava o pouco ar que havia ficado preso ali quando o navio afundou. Quando o oxigênio é inalado, nós expiramos dióxido de carbono. Em um ambiente pequeno e fechado como aquele, o CO2 se acumula rapidamente. O envenenamento por dióxido de carbono é cruel. Ele causa dores de cabeça lancinantes, confusão mental, pânico extremo, sonolência profunda e, por fim, a morte.
Médicos legistas calcularam que, pelas dimensões daquele espaço de 1,5 metro de altura, o CO2 deveria ter matado Harrison no segundo dia, muito antes de o oxigênio acabar. Então por que ele não desmaiou e morreu envenenado pela própria respiração? A ciência diz que ele deveria ter morrido na marca das 48 horas. Mas havia um detalhe na água turva que os médicos só conseguiram decifrar depois do resgate. Uma ironia insana da física e da química estava salvando a vida dele. O CO2 é altamente solúvel em água, muito mais que o oxigênio. Enquanto Harrison esperava no escuro absoluto, o frio insuportável e o pânico faziam com que ele batesse freneticamente na água para tentar manter o sangue circulando, ou para espantar os peixes assustadores que nadavam perto. Essa agitação da água causou um efeito dominó que os cientistas acham fascinante. Bater na água expôs mais superfície do líquido ao ar viciado. Assim, a própria água ao redor de Harrison começou a absorver e dissolver as toxinas de CO2 do ar, funcionando como um filtro natural improvisado. Ele purificou sua pequena prisão de ar simplesmente sentindo pânico, mas na superfície o tempo havia acabado. Na superfície, as equipes de emergência e as empresas de salvamento não estavam procurando por sobreviventes. O relógio biológico já havia estourado na visão de qualquer especialista marítimo. A indústria marítima sabe muito bem, em afundamentos rápidos a 30 metros de profundidade, as chances de sobrevivência após as primeiras 12 horas são nulas. Não há protocolo de resgate emergencial no terceiro dia. Quando a equipe da DCN Diving foi despachada para o local, a ordem era recuperação, não salvamento. Eles estavam equipados para ensacar mortos e investigar os danos. Ninguém desceu com esperanças. Foi por essa razão matemática fria que demorou mais de 60 horas para um mergulhador encostar no navio. Harrison havia sido declarado morto 2 dias antes de apertar a mão de quem foi buscá-lo. No terceiro dia, algo mudou na monotonia do terror sonoro. Harrison parou de ouvir peixes dilacerando carne. Ele começou a ouvir um som que fez seu coração disparar, metal batendo forte contra metal. Era o som de ferramentas. E logo depois, uma luz pálida, fraca, cortou a escuridão absoluta da água logo onde ele estava apoiado. Alguém estava lá. A esperança é perigosa nessas situações. A luz não estava vindo até ele, ela estava passando no corredor abaixo. Harrison percebeu que precisava mergulhar de volta na água mortal, saindo do único bolsão de ar seguro que tinha, para tentar alcançar a equipe. Foi o momento mais terrorizante da história dele. Ele mergulhou, nadou cegamente em direção ao rastro de luz do mergulhador Nico Van Heerden. Ele tateou no escuro, esperando tocar no oxigênio ou em tubarões. Mas sua mão encontrou o ombro de Nico. E é aí que a nossa história, a cena inicial que você viu, se conecta. A equipe o encontrou. Um momento de alívio e gritos de "ele tá vivo" duraram segundos no áudio da operação. Mas a matemática macabra do oceano ainda não havia desistido de matar Harrison Alkane. Tirar ele dali rápido seria assinar sua sentença de morte na hora. Ao ficar 72 horas a 30 metros de profundidade sob alta pressão, o corpo de Harrison havia acumulado uma quantidade brutal de nitrogênio no sangue e nos tecidos. É a famosa doença da descompressão. Se os mergulhadores o levassem para a superfície na mesma velocidade com que ele afundou, o nitrogênio dissolvido em seu corpo viraria bolhas de gás. Isso literalmente faria o sangue dele ferver. Bolhas iriam para o coração, pulmões, cérebro. Ele sofreria uma agonia indescritível e morreria antes de ver a luz do sol. Ele precisava ser resgatado lentamente. Harrison foi colocado em uma máscara de mergulho que aterrorizou seu estado mental já frágil. Foi guiado por um longo caminho pela escuridão até um sino de mergulho. Harrison chegou à superfície em segurança, mas não saiu para abraçar sua família imediatamente. Ele precisou ficar mais 2 dias e meio preso dentro de uma câmara de descompressão antes de poder abrir a porta e voltar para o mundo humano. Ele sobreviveu. Todos os outros 11 membros da tripulação pereceram na tragédia do Jazz Comfort. A biologia e a física explicaram, em partes, a sorte macabra dos bolsões de ar. Mas a medicina nunca explicou completamente como o pânico não destruiu a sanidade desse homem antes da água engolir tudo. Harrison voltou para casa. Anos mais tarde, ele revelou que não conseguiu voltar ao mar e mudou completamente a sua vida. O som da água ainda causa arrepios à noite. A verdadeira pergunta de casos reais e aterrorizantes como esse não é apenas como o corpo humano suporta a natureza brutal, mas sim o que a mente humana acessa quando é lançada no abismo do impossível. Se você curte histórias ocultas, bizarras e mistérios como o do cozinheiro que desafiou as águas profundas, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal Curiosidade Proibida e ative o sino, porque o próximo caso que vou te contar é ainda mais macabro. Qual será o próximo mistério? Você logo saberá.